Planejamento é fundamental. É baseado no dinheiro que ganhamos e nas obrigações e nas metas que temos que a gente planeja, por exemplo, aquela viagem de férias, podendo ficar num hotel 5 estrelas ou num albergue ou até mesmo na casa de parentes. Guardadas as devidas proporções, o mesmo acontece no município. Foi por isso que a Constituição Federal de 1988 instituiu o Modelo Orçamentário Brasileiro. Nele, existem 3 leis de responsabilidade exclusiva do Poder Executivo, ou seja, no caso dos municípios, leis elaboradas pela Prefeitura e encaminhadas ao Poder Legislativo. No nosso caso, encaminhadas aqui para a Câmara Municipal para aprovação. É sobre uma dessas leis, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vereadores e representantes da Prefeitura de Juiz de Fora debateram na primeira audiência pública do mês de julho. Essa audiência, ela faz parte, é uma obrigação por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal e também do Estatuto das Cidades. Então, o Executivo ele encaminha para a Casa LDO, que é a primeira das três leis que regem o orçamento, né? Depois vem o plano plurianual, que teria que vir antes, mas como é início de mandato, ele vem depois, e também a LOA. Mas afinal, o que querem dizer essas importantes leis que atendem pelas siglas PPA, LDO e LOA? O Plano Plurianual define as diretrizes, objetivos e metas da administração pública em um prazo de 4 anos. Seu conteúdo é mais estratégico, contemplando investimentos em obras que durem mais de um ano, por exemplo, e oferecendo um norte para que as outras 2 leis orçamentárias, a LDO e a LOA, sejam desenvolvidas de forma mais integrada e coesa. A LDO, objeto da audiência pública do dia 8 de julho na Câmara Municipal, é a lei que define prioridades e metas para o próximo ano. Se o PPA é usado pelo gestor público para traçar um plano de médio prazo, a LDO serve para detalhar e organizar esses objetivos para o ano seguinte. E depois do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias, falta fixar quanto poderá ser gasto no próximo ano e dizer de onde virão os recursos para bancar essas despesas. Esse é o papel da Lei Orçamentária Anual, ou LOA. O Executivo ele pôde esclarecer vários pontos, né, que inclusive eram dúvidas não só da população, mas também aqui da Comissão de Orçamento, que estudando a matéria levantou alguns questionamentos. Entre os questionamentos, o responsável pela Secretaria de Planejamento do Território e Participação Popular, criada na administração da prefeita Margarida Salomão, explicou o conceito de administração por território. Nós temos 8 regiões de planejamento e nós vamos ter 8 macro-territórios dentro da cidade de Juiz de Fora. Mas nós entendemos o território, o espaço de onde o cidadão mora, como para além de espaço geográfico. É um espaço de convivência cultural, é um espaço de formulação da cidadania, é um espaço onde as pessoas se interagem, tem culturas muito próximas, tem pensamentos também próximos e onde criam suas famílias. Governar para o território é a gente verificar que, por exemplo, quando a gente pega as regiões de planejamento aqui na cidade, a gente verifica que tem determinadas regiões que tem uma grande concentração urbana, mas que não tem os mesmos aparatos públicos de que outras. Nós temos regiões aqui que você pode verificar que ela é muito desenvolvida, foi muito desenvolvida, e tem outras regiões que são praticamente sem desenvolvimento algum. O vereador Wagner de Oliveira, também integrante da Comissão de Finanças da Câmara, pediu esclarecimento sobre um artigo da lei sobre recursos das emendas parlamentares. Então, essas exigências que estão no artigo 31, eles, conforme eu disse anteriormente, eles são muito vinculados a obras físicas, obras mesmo, construir sala, construir elevador, construir essas coisas. Ele tem que ter um projeto para ele executar isso, aprovado, porque também não adianta o vereador colocar o recurso lá, que ele não vai montar um elevador sem ter projeto. Quando vocês destinam o recurso para as entidades, e nós observamos no orçamento de 2021, muitas dessas entidades elas não eram cadastradas nos conselhos de direito, não tinham os documentos legais exigidos
para que a gente pudesse pagar essas emendas, a gente devolveu para a Câmara falando que havia impedimentos técnicos. Inclusive, alguns dos vereadores nos devolveram falando que a entidade se comprometeu a se regularizar para que ela pudesse receber esse recurso. A população, via WhatsApp, participou da audiência e, entre outras questões, indagou o Poder Executivo sobre o orçamento que será destinado à cultura em 2022. A cultura é um dos setores que são prioritários. Nós, efetivamente, vamos, até o final do ano, buscar um mecanismo para poder também aumentar. Nós estamos muito preocupados também em outras áreas da cultura, como do MAPRO, como outros tantos empecilhos que nós temos aí pela frente, tentar resolvê-los. Agora, do ponto de vista de se nós vamos aumentar ou não a lei Murilo Mendes, se nós vamos aumentar ou não, eu tenho ainda os vícios como vocês viram, de administração federal. Se nós vamos aumentar ou não, aí nós vamos fazer um debate com a Funalfa, nós vamos fazer um debate com a diretora-geral, Giane, dentro do planejamento que ela está estabelecendo para o órgão para verificar se isso é possível. A secretária de Fazenda da Prefeitura comentou a questão do equilíbrio atuarial, que é a garantia de que as receitas previdenciárias cobrirão as despesas previdenciárias no longo prazo. De acordo com ela, está em estudo a criação de uma previdência complementar. Até o dia 12 de novembro é atribuição do Executivo, não é do JF-Prev, fazer uma proposta de previdência complementar, que é opcional, é um benefício, né, para os servidores, especialmente aqueles servidores que ganham acima do teto do INSS. De fato, a gente recebeu um Instituto de Previdência cujas demandas ao município, né, o que ele exigia do município, tornariam a situação municipal muito complicada. O programa de desembolsos chegaria a 230 milhões em breve, 2024, e 230 milhões é muito dinheiro para o município arcar. Para alguns vereadores, a solução para se ampliar o caixa da Previdência está na nomeação de mais servidores efetivos, ou seja, aqueles que entram para o serviço público por meio de concurso público. A outra questão, o nosso fundo de previdência, né, que nos preocupa, e eu acho que tem uma ligação, viu, vereador André, com a questão do concurso público, né, para todas as áreas, para que a gente tenha, de fato, um fundo de previdência estabilizado, nós temos que diminuir essa quantidade de trabalhadores contratados e, portanto, nós temos que ter uma grande parcela, né, de trabalhadores efetivos, não só pelo fato disso, mas também porque você vai ter serviços públicos com qualidade, com certeza, para a população. A discussão, é bom frisar que ela continua, né? Nós ainda teremos mais reuniões técnicas, com a participação tanto do corpo técnico aqui do Poder Legislativo, como a participação do Poder Executivo e também dos vereadores. E a gente espera aí que essa lei, que ela nasce aqui na Câmara, mas para que ela nasce seja, de fato, eficaz, de fato, venha atender aos anseios da população, então todo estudo, toda avaliação é sempre muito bem-vindo.